Boa noite, boa madrugada, amado irmão, amada irmã, amigo, amiga, Deus te abençoe em nome de Jesus. Estou aqui direto do Monte da Oração, já são exatamente 1h10, 1h12 da madrugada. Estou aqui, a voz da madrugada, para trazer uma palavra de esperança e de fé para o teu coração. E a palavra de Deus nessa noite é uma palavra muito forte. Ela fala sobre um homem que estava sentenciado à morte. Esse homem recebeu uma sentença, não foi de um homem carnal, não foi de um juiz, não foi de um rei. Esse homem recebe a sentença de Deus. Esse homem vai morrer. Esse homem está condenado à morte. E ele é condenado pelo dono da própria vida. É uma sentença irrevogável. Mas eu quero chamar a atenção para você nessa noite, como o poder da oração é capaz de mudar circunstância, de mudar situações. Como o poder da oração é eficiente, é eficaz, e ele é capaz de transpor, de penetrar no mundo espiritual. Uma oração sincera, meu irmão, minha irmã, move a mão de Deus, comove o coração de Deus, toca o coração do Senhor, faz Deus voltar atrás. Por isso que eu dou tanta atenção à oração, porque a oração, querido, é a única arma, é a única ferramenta que nós temos para mover o mundo sobrenatural, o mundo espiritual. E esse homem, através de uma oração, ele faz com que Deus volte atrás. Deus diz, você vai morrer. E depois ele faz Deus falar, você vai viver e ainda vai viver X anos. Quero te motivar nessa noite, querido. Em nome do Senhor, é tempo de se voltar para Deus. A palavra do Senhor diz em Isaías, capítulo 38, que Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse, lembre-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Olha só, Deus diz, conserta a tua casa, porque certamente tu morrerás e não viverás. E detalhe, um profeta de Deus chamado Isaías, um homem que tudo que ele falava acontecia. Ele vai ao rei e ele diz, olha rei, Deus manda te dizer para você consertar a tua casa, botar o trono, chamar seus oficiais, chamar os seus servos, chamar o seu assessor, colocar tudo em ordem, porque você vai morrer. E o que ele faz? Ele vira o seu rosto para a parede. E ele ora a Deus e diz, Senhor, olha e lembra-te de como tenho eu andado na tua presença. E ele chora amargamente. Irmãos, é tempo de nós voltarmos o rosto para a parede. O que essa parede significa? Essa parede significa, querido, essa parede significa que nós temos que nos voltar para Deus, chorar amargamente, falar pouco com Deus, mas falar a verdade. Não adianta a gente passar horas e horas e horas falando com Deus mecanicamente. Não adianta você fazer da oração uma reza, uma repetição. Você precisa chegar a Deus em sinceridade. Eu preciso me aproximar de Deus em verdade. Porque a Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adoram, que o buscam em espírito e em verdade. É isso que eles procuram. E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que o Senhor diz para Isaías, quando ele estava ainda no pátio, ainda na casa do rei, olha, volta lá e diz para o meu servo, não, eu ouvi tua oração, eu ouvi o teu clamor, você não vai mais morrer, você viverá ainda 15 anos. Oh, irmão, que coisa! Num tempo desse, mano, em que nós estamos sendo bombardeados por más notícias, por pandemia, a morte está solta. Queridos,
diante da sua calamidade. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua sentença, talvez não é nem com você, mas pode ser com um parente teu, pode ser na tua família, pode ser uma sentença, você pode acontecer algo que te matou, que é sentencial, que para você é fim de linha. Eu te digo em nome do Senhor Jesus Cristo, volta o teu rosto para a parede, volta o teu rosto para as Escrituras, volte o seu rosto para Deus e ore, e chore amargamente, e clame a Deus, porque certamente Deus vai mudar a tua história. Certamente Deus, Ele vai voltar, Ele vai dizer, não vai ser mais a morte, agora é vida. Não é mais tristeza, agora é gozo. Não é mais destruição, é restauração. Não é mais prejuízo, é lucro. Não é mais ignorância, é esclarecimento. Não é mais incredulidade, é fé. Não é mais doença, é saúde. Não é mais separação, é união. Deus vai dar uma palavra para você. Deus vai falar contigo em cima da tua necessidade. Desde que, 2 pontos, nós, eu, você, nos voltemos para a parede e oremos a Deus com sinceridade, independente do tempo, da quantidade de palavras que você vai soltar, você vai lançar os céus. Se for sincera, se for verdadeira, o Senhor, Ele vai te responder. E o choro significa humilhação. Quando nos humilhamos, Deus nos exalta. Então, que Deus te abençoe. Pastor Lindomar, direto do Monte da Oração, nessa noite, para orar exclusivamente por pessoas que estão passando por momentos de doença, porque Deus tem a cura. Deus te abençoe em Cristo nessa madrugada, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.